Eu queria tratar dois temas de não levar seriamente. Primeiro, não é apenas governos do Brasil, governos mundiais também não estão levando isso a sério. Todos esses pactos que nós fizemos para mudanças climáticas, falta dinheiro, falta regra do jogo, e isso está fazendo que, evidentemente, que a gente não consiga atingir os nossos objetivos, né? Então, primeiro, eu quero que você faça essa mesma retrospectiva que você fez aqui com o Brasil e sociedade civil. Como é que está sendo os governos no restante do mundo? Porque se nós não trabalharmos... O Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo só plantando terra, plantando árvore em área degradada. Então, quer dizer, nós somos esse pulmão do mundo. Mas também, se não tiverem a fim de pagar pela árvore em pé, nós não vamos ter um incentivo. Então, como é que você vê a atitude, principalmente dos países desenvolvidos, em relação a essa questão e, principalmente, como é que o Brasil tem um papel primordial nessa história? Eu penso assim, o grande problema, esse assunto climático existe já desde os anos 50 e tudo mais, onde as pessoas sabiam o tamanho do desafio que nós iríamos viver. Mas ele começa efetivamente a partir da Rio 92 e tal, e aí vai. Nós já estamos na COP 29, né? Ou seja, não fizemos nada. Quer dizer, o que a gente fez é insuficiente. A verdade é que essas últimas 3 COPs, que foram feitas em países onde você não tinha democracia, né? E eram países produtores de petróleo também. Então era um negócio muito complicado você imaginar COPs sendo feitas nesses locais. O grande problema é um problema de dinheiro. O problema é que esses países não querem assumir a responsabilidade que eles tiveram no passado por terem sido o berço da Revolução Industrial e tudo mais, e contribuírem com recursos para fazer toda uma mitigação, para fazer uma adaptação em relação a essa questão do carbono. E aí você vê essa discussão contínua em que os países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, alguns que, como China, ou Rússia, ou Brasil, que teriam condições também de contribuir com a sua parcela de recursos para, vamos dizer assim, diminuir esse problema com os países que não têm recursos. Ninguém quer pagar a conta, a verdade é essa. Então, por exemplo, nessa COP agora, a questão era a discussão de quanto seria necessário para você poder chegar, estar investindo anualmente, a partir de 2030, coisa que é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. O que se conseguiu chegar foram em 300 bilhões de dólares. Mas isso não há garantia nenhuma que isso venha a ser investido. Porque os 100 bilhões de dólares que eram combinados anteriormente, desde Paris, nunca foram efetivamente investidos. Então, isso em inglês, wishful thinking, né? Quer dizer, é uma vontade assim, bacana, mas não há condições de você garantir que isso sairá. Vai sair da onde? Enquanto há essa discussão, o contribuinte lá do país de primeiro mundo vai dizer, eu não quero pagar essa conta aqui vai ter que ser paga por outros, vamos ter que dividir a conta entre todos. E essa discussão permanece e a gente não avança. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos chegar na COP 30 em Belém e, primeiro, vai ser a primeira COP, depois de 3 anos, em países não democráticos. Então, vai ser uma COP muito agitada, vai ser uma COP onde vai haver uma participação social muito grande. E eu acho que é um bom momento para a gente tentar endereçar melhor essa questão do dinheiro. Eu acho que esse dinheiro vai ser muito complicado a gente obter e a gente caminha para uma situação onde o mundo pode chegar a uma temperatura de 3 graus a mais, né? Quando é que o mundo enfrentou uma temperatura de 3 graus centígrados a mais? 3 milhões de anos atrás, quando os oceanos estavam 25 metros acima do nível em que eles estão hoje. Então, não preciso falar mais para mostrar o que vai acontecer. Ou seja, as pessoas, os países, os governantes não estão levando a sério por uma questão de não querer desembolsar esse recurso, por não achar que sabem desembolsar bem, e o petróleo continua sendo explorado. As energias fósseis continuam aumentando a sua utilização, todo mundo querendo explorar mais energias fósseis, com medo de que, olha, de repente o negócio da transição acontece e eu ainda tinha que explorar, então vou ocupar o meu lugar, eu tenho que aproveitar ao máximo esse negócio. É o caso do Brasil, que quer tentar fazer essa exploração lá na margem equatorial e tudo mais. Então, você tem um discurso de um lado, precisamos descarbonizar, e você tem um discurso do outro, vamos tirar proveito daquilo que for possível. Agora, Roberto, até a COP 2030, em novembro, né, nós poderíamos fazer 2 coisas importantes no Brasil. A primeira coisa
é trabalhar forte na regularização fundiária. Esse é um grande problema que a gente tem. Então, porque o mercado de carbono acaba não acontecendo porque as pessoas não sabem o que realmente elas estão comprando. Então, essa história de regularização fundiária, nós poderíamos fazer uma força-tarefa com os governos estaduais e melhorar isso, que me parece que é algo que nós chegaríamos com muita autoridade na COP30. Você acha isso viável como um plano do governo federal trabalhando conjuntamente com os governos estaduais para nós acelerarmos? E o segundo ponto que depois eu queria falar com você é se você acha que nós deveríamos assumir uma meta que, a meu ver, me parece óbvio, mas nós não conseguimos assumir, do fim do desmate legal até 2030, como uma meta importante para... Eu acho que essas duas coisas dariam um sinal de seriedade para uma política ambiental no Brasil. Como é que você vê essas duas questões? A primeira, eu acho o seguinte, quando você observa onde é que queimou, né? onde é que houve desmatamentos maiores, você repara que foram na região amazônica e principalmente naquelas terras não designadas, né? São terras públicas que o Estado não designou claramente qual é o papel delas. Elas vão ser terras indígenas, vão ser unidades de conservação, vão ser terras privadas. Ele não designou, não passou isso no cartório para ninguém, mas são terras invadidas. Essas terras são terras de ninguém e é ali que está o foco da destruição. Então é óbvio que você tem que arrumar esse negócio para que você pare com essa destruição, porque o momento que está arrumado você já tem outro conceito de governança e tudo mais. Então falta ao governo sim, falta aos governos estaduais mais empenho nesse sentido. Então para mim é o tamanho da Bahia praticamente a área, é uma coisa de doido, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, você tem problemas maiores nesses estados, né, mais ao norte, problemas menores aqui no sul e tudo mais. No que tange a questão... Mas você acha viável a gente ter uma força-tarefa para... Mas obviamente que é viável, óbvio. Assim como agora aprovaram o PL do mercado de carbono e tudo mais, que vai fazer uma transformação, são todas ferramentas que vão ajudando a fazer uma mudança, a fazer com que, vamos dizer assim, a floresta de pé tenha valor. Todo mundo começa a entender, agora isso aqui é um ativo que realmente olha, vale a pena, hein? Então, tudo bem. Então, nós estamos tentando construir esse processo, mas é muito lento. A questão do desmatamento ilegal é uma questão que, meu Deus do céu, o que nós estamos esperando? Metade das emissões, metade das emissões brasileiras são de desmatamento ilegal. Então, quando você pensa nisso, e vem exatamente dessas áreas que a gente acabou de mencionar, se a gente parasse com isso, a gente cortava as nossas emissões pela metade, sabe? Ou seja, é o jeito mais barato de fazer isso do que um país que não tem, vamos dizer assim, a base de energia do país não é como a brasileira, que é praticamente ela quase 80% é renovável, né? Outros países que dependem de petróleo, dependem de gás, para eles fazerem essa eliminação e redução de emissão de gás, é caríssimo. Para nós, não. Falta vontade política. Essa é a verdade. E nós temos satélites, drones, tudo, daria tudo para mostrar. Né? Então, eu acho que seriam duas metas muito importantes para melhorar o nosso caminho até a COP30, né? Isso. Outro ponto que parece fundamental é um programa de recuperação dessas áreas degradadas no Brasil. Isso a gente não compete com a agricultura, a nossa agricultura está indo no bom caminho, mas não há um programa para isso. Você acha que um programa desse tem que ter um cunho mais local, estadual, ou você acha que esse é um programa mais federal? Olha, pelo que eu entendo, a gente tem mais ou menos uns 28 milhões de hectares de pastos degradados no Brasil. Mais ou menos isso. É isso aí. Enfim, isso são áreas que poderiam estar sendo agricultáveis, poderiam contribuir com a questão do carbono, poderiam contribuir com tudo. Mas aí você vai falar Estado é complicado, mas eu acho que essa é uma questão, na minha opinião, federal, que deveria dizer o seguinte: essas são as metas que nós temos e nós temos então que fazer essa recuperação. O Brasil se colocou no Pacto lá de Paris, no Acordo de Paris, para a recuperação de 12 milhões de hectares plantados, né? É quase um estado do Rio de Janeiro, uma coisa mais ou menos assim. É uma loucura. O quanto isso vai custar? Como é que vai ser? Não sabemos de nada. Eu acho que até agora, desses 12 milhões de hectares, plantaram 130 mil hectares. E é tudo iniciativa privada. Então, de onde vem o dinheiro? O problema também é esse. Como é que nós vamos gerar recursos para que isso aconteça? Não sei.